Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Eu escolhi essa música porque muitas vezes num processo de elaboração do luto é preciso se dar conta também do luto das fantasias perdidas, do luto dos ideais perdidos, do luto de qual era o desejo que a relação com aquela pessoa acendia em mim. E como agora eu vou me reconstruir, me recompor, me reinventar com um novo lugar, inclusive para os desejos. Uma coisa importante da gente pensar é que às vezes as pessoas dizem assim: ai, mas isso é só coisa da sua cabeça, isso aí era só sua fantasia, só sua fantasia. Para a psicanálise nós não vamos pensar assim, porque afinal de contas não dá para separar, né, o que acontece com a gente externamente, o que acontece com a gente numa realidade dita objetiva, de como nós fantasiamos. Afinal de contas, esse é o conceito de realidade psíquica, que é como, por meio das nossas fantasias, nós vivemos e damos sentido ao que vivemos. Não tem como separar o que acontece com a gente do processo de construção de sentidos do que acontece com a gente. Então não tem como separar o que acontece fora de nós do que o que acontece psiquicamente, do que acontece em nossa fantasia. Então quando a Marília Mendonça pergunta assim, a culpa é sua por ter esse sorriso, ou a culpa é minha por me apaixonar por ele, né? As pessoas podem muito imaginar que isso dá para separar, mas o fato de eu me apaixonar tem a ver com o fato do sorriso existir, mas o sorriso se torna apaixonante quando eu me apaixono. Então não está em mim e não está no sorriso, está no contato entre eu que me apaixono e o sorriso que me faz me apaixonar. Existe muito essa questão das pessoas se condenarem por suas fantasias, como se elas fossem bobas, como se elas fossem tolas, como se elas fossem ingênuas. A gente vê isso quando um processo de luto é muito demorado. Às vezes a gente escuta alguém que um relacionamento terminou há 5 anos, ou que houve um processo de viuvez há 10 anos, e a pessoa ainda está muito... Eu coloquei os anos arbitrariamente, mas mais para a gente visualizar quando as pessoas falam: nossa, essa pessoa ainda está tão ligada àquela pessoa, que bobagem, que perda de tempo, que desperdício. E isso é muito cruel. Quando a gente escuta alguém que está há bastante tempo nesse processo de luto e trata como se fosse, uma bobagem da pessoa, a gente está desrespeitando o quanto ligação alguma existe só externamente. Então existe alguma ligação ali, alguma ligação psíquica, provavelmente com muitos elementos inconscientes que fazem sofrer, que estão sustentando essa ligação, que estão fazendo com que, mesmo sem ver aquela pessoa há 5 anos, a relação com aquela pessoa seja tão central no cotidiano, seja tão vital para como aquela pessoa se vê, como aquela pessoa se imagina, inclusive para como aquela pessoa faz projetos. Então diminuir, dizer que é uma bobagem, dizer que é uma ilusão, não vai ser isso que vai propiciar o espaço. E sim, lembram-se da pergunta do Freud. O Freud diz: quando a gente perde alguém, o que é que a gente perde quando a gente perde alguém? Então no vídeo anterior nós falamos um pouquinho da perda de si. No vídeo antes desse ainda nós falamos da perda da presença externa, da convivência externa, e agora é importante que a gente fale sobre a perda do ideal. Naquela relação, que ideais eram alimentados? Naquela relação, que fantasias eram mobilizadas? Naquela relação, o quanto a relação sustentava um ideal de si, um ideal de futuro, um ideal de relação,
o quanto muito de como aquela pessoa se imagina está ligada àquela relação significativa. Então a gente precisa cuidar da dor, cuidar da falta, cuidar da angústia, mas também cuidar do ideal que a pessoa tem em relação ao futuro, cuidar da imagem que a pessoa tem de si. Então eu trago essa reflexão para a gente evitar esse erro tão grande, que é tratar um vínculo que persiste num processo de luto como uma bobagem, uma ilusão ou um desperdício. Se a pessoa traz desse vínculo que se mantém, a gente precisa perguntar o que é que está alimentando esse vínculo, que fantasias estão presentes ali, o que é que a pessoa perdeu ao perder aquela relação. O que é que a pessoa perdeu ao perder aquela presença tão significativa? O que ainda a vincula de forma tão forte a uma relação que acabou? Trazendo aqui a letra da Marília, ela diz: exagerado sim, sou mais você que eu. Olha como mais uma vez a questão do eu-outro está presente. Então a gente precisa, como para a psicanálise não tem uma separação tão grande entre eu e outro, entre uma libido destinada ao objeto de amor e uma libido destinada a si, é a mesma energia psíquica, é a mesma energia sexual. O que é que a gente pensa? Quando essa pessoa se debruça tão fortemente em sua fantasia na figura da outra pessoa, o que é que faz com que tanto dela esteja entregue ali? Que sentidos que ela mesma não acessa fazem com que aquela relação seja tão mantida, com ela dando tanto de si? São questões. Nós não estamos para escutar e julgar, nem para escutar e dizer deixa. Nós estamos para escutar e investigar. O que é que faz com que tanto daquela pessoa nutra esse vínculo persistindo, Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. Então aquelas imagens da memória vão sendo investidas psiquicamente. O que a gente tem aqui é muito investimento psíquico. E o que vai ser de mim? O meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Eu estou aqui imaginando inclusive alguns casos na triagem, no estágio de clínica psicanalítica, como algumas vezes a pessoa já chega dizendo: ninguém me aguenta mais falando disso, esse é meu único assunto, é só nisso que eu penso, é só isso que me absorve, eu giro em torno dessa questão. E a clínica psicanalítica é justamente uma clínica sobre as repetições, Que desejo estar presente ali, que faz com que se repita, se repita, se repita, se repita. Não vai ser deixando para trás, nem deixando para lá, que essa repetição pode ser rompida. O que a gente precisa entender é que questão está persistindo sem resposta. E para isso entender que quando há a perda de alguém que amamos, existe a perda da presença externa, existe a perda da presença internalizada, deixando um lugar psíquico a ser cuidada, e existe a perda de um ideal. Olhar para uma fantasia e o que é que foi que naquela fantasia se rompeu, a ponto da pessoa se apegar tão forte ali, como se perdendo aquela fantasia ela pudesse perder a si mesma, é um trabalho importante na escuta psicanalítica do luto, na escuta psicanalítica da dor.